Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui, que eu estou descrevendo, né, as atribuições, as qualidades das pessoas dedicadas à vida espiritual, né, os chefes de família, os brahmacharis. Continua falando assim como um navio resgata aqueles que caíram no oceano, do mesmo modo, eu, muito em breve, resgatarei de todas as calamidades aqueles que auxiliam os brahmanas e devotos que estejam sofrendo em condição de pobreza. Então, olha, quem auxilia os devotos e os brahmanas, que ele resgata do mundo material. Né? Assim como o elefante principal protege todos os outros elefantes de sua manada, também se defende da mesma forma um rei destemido, tal qual um pai deve salvar todos os cidadãos da dificuldade e também proteger-se. Aqui tá vendo? Que é um negócio do rei, né? O Sr. Krishna, tendo concluído sua discussão sobre os deveres bramínicos, descreve-se agora o caráter e atividades do rei. Proteger todos os cidadãos da dificuldade é um dever essencial do rei. Então falou sobre, né, os brahmanas, agora fala sobre os reis. Um rei terrestre que protege a si e a todos os cidadãos, remove todos os pecados de seu reino, com certeza desfrutará com o senhor Indra em aeroplanos tão brilhantes como o sol. Se um brahmana não consegue se sustentar por meio de seus deveres regulares, em consequência disso, está sofrendo, pode adotar a ocupação de um mercador. Então, falando, se um brahmana não consegue se manter como brahmana, ele pode adotar a condição de mercador e superar as condições de gente comprando e vendendo objetos materiais. Caso continue a sofrer, então se ainda assim continua a sofrer extrema pobreza, mesmo como mercador, então ele pode adotar a ocupação de um kshatriya. Um brahmana pode ser um vaishya, depois um kshatriya, tomando a espada, mas não pode em circunstância alguma tornar-se tal qual um cão, aceitando um dever, aceitando um dono ordinário. Um brahmana não pode nunca se submeter a um patrão ordinário. A palavra aqui é Suivritya, a profissão de um cão, refere-se aos Shudras, que não conseguem viver sem aceitar um patrão. Então, um brahmana nunca pode aceitar a ocupação de um Shudra. Um rei ou um outro membro da ordem real que não consiga se manter através de sua ocupação normal pode agir como um vaishya, pode viver de caça e pode agir como brahmana, ensinando o conhecimento védico aos outros, mas não pode, em circunstância alguma, adotar a profissão de Shudra. Então o rei também pode, né? De vaishya, de brahmana, mas nunca de Shudra. Um vaishya ou mercador que não consiga se manter pode adotar a ocupação de um Shudra. E um Shudra que não consiga encontrar um patrão pode se dedicar a atividades simples, tais como fazer cestos e esteiras de palha. Se um Shudra não consegue ter um patrão, ele pode fazer coisas simples, né? No entanto, todos os membros da sociedade que adotaram a ocupações inferiores em situação de emergência devem abandonar essas ocupações substitutas quando as dificuldades tiverem passado. Quer dizer, o que a gente está falando aqui é que uma pessoa pode adotar outra ocupação quando ela está em dificuldade, emergência, mas ela tem que sair dessa ocupação quando acabar a dificuldade. Aqueles que se encontram na ordem de vida de Grihastha devem adorar diariamente os sábios mediante um estudo védico, os antepassados através de oferecimento de mantra, avadha, swada, e os semideuses através do cantar de swaha. Todas as entidades vivas através da prática de partilhar suas refeições com eles, e os seres humanos através do oferecimento de cereais e água. Dessa maneira, considerando os semideuses sábios antepassados, entidades vivas e seres humanos, como manifestações de minha potência, deve-se executar diariamente estes 5 sacrifícios.
Então, aqui agora volta a falar aqui os deveres daqueles que estão na ordem de vida familiar. Um pai de família deve manter confortavelmente seus dependentes com seu dinheiro obtido sem esforço ou com aquele conseguido mediante a execução honesta de seus deveres. De acordo com os próprios recursos, ele deve executar sacrifício a outras cerimônias religiosas. O pai de família que cuida de muitos dependentes familiares não deve desenvolver apego material a eles, nem deve ficar mentalmente desequilibrado considerando-se o Senhor. O pai de família inteligente deve ver que toda a futura felicidade possui tal qual a ele já se apresentou é temporária. Tem que sempre lembrar que toda essa felicidade que pode estar sentindo ali é temporária. A associação com filhos, esposas, parentes e amigos é tal qual o breve encontro de viajantes. A cada troca de corpo, a pessoa se separa de todos os seus companheiros, assim como alguém perde objetos que possui num sonho, tão logo este termina. Considerando profundamente a situação verdadeira, uma alma liberada deve viver em casa como hóspede, sem nenhum sentimento de propriedade ou falso ego. Dessa maneira, ele não ficará atado nem se enredará em assuntos familiares. Um devoto pai de família que me adora mediante a execução de seus deveres familiares pode permanecer no lar ou ir a um lugar sagrado, ou tendo um filho responsável, pode aceitar sannyasa. Mas o pai de família, cuja mente se apega ao seu lar e que desse modo deixa perturbar por ardentes desejos de desfrutar seu dinheiro e filhos, que é luxurioso, que é possuído por uma mentalidade avarenta e sem inteligência, pensa: isso é meu, ou eu sou tudo. Com certeza ele está preso à ilusão. Os meus pobres, pensando assim, né? Os meus pobres pais idosos e minha esposa com mero bebê de colo, meus membros familiares pequenos, sem mim eles não têm absolutamente ninguém para protegê-los. E padecerão intolerável o tormento. Como poderão meus pobres parentes viver sem mim? A mentalidade da pessoa materialista assim, né? Ele acha que sem mim todo mundo vai morrer, né? Assim, devido à sua mentalidade tola, o pai de família, cujo coração é dominado pelo apego familiar, que nunca será satisfeito. Sempre meditando em seus parentes, ele morre e entra nas trevas da ignorância. Uau! A pessoa que morre assim, na terra da ignorância, né? Antavishate Tamá indica que, em sua vida seguinte, um pai de família apegado e de certo se degradará devido à sua mentalidade primitiva de apego corpóreo chamada Buddha Dhi. Em outras palavras, após desfrutar o gozo dos sentidos, se ele considerar o centro de tudo, ele entra numa espécie de vida inferior. De um modo ou de outro, devemos fixar a mente no Senhor Krishna, sair das trevas da ignorância e rumar para a verdadeira vida em consciência de Krishna. Então, a pessoa, mesmo na vida familiar, tem que estar sempre desapegado, né? Como falou aqui anteriormente, né? Que ele deve sempre pensar, né? Como hóspede da família, né? Também, se ele tiver um filho responsável, ele pode adotar sannyasa, né? Então o propósito último, né, a pessoa ficar sempre consciente de Krishna, né, em qualquer situação da ordem social ou espiritual. Tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo falando sobre isso.